Saudações, tribo de luz! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu estou aqui hoje em mais um capítulo e mais um episódio da saga Em Busca do Sagrado. Eu continuei as minhas andanças, cheia de energia no meu corpo, sem saber o que fazer com isso. E foi quando eu descobri os caminhos do Hatha Yoga. Então hoje eu vou compartilhar um pouco sobre as minhas experiências dentro do Hatha Yoga. Eu não sei, você que está aí me assistindo, quantos anos você tem, mas eu gostaria muito de saber a sua idade. Coloca aqui nos comentários a sua idade para eu saber, só o númerozinho, 15, 16, 20, 30, 40, quantos anos você tem? Porque quando eu era muito jovem, tinha por volta dos 13, 14, 15, eu tinha uma ansiedade muito grande dentro de mim. E eu queria encontrar algum caminho que pudesse curar as dores da minha alma, né? Numa família desestabilizada emocionalmente e com muitas questões internas para resolver, eu encontrei nos caminhos espirituais a saída para as minhas dores. Então todas as portas que tinha eu batia, como vocês já sabem, né? Esse vídeo de hoje, ele faz parte dessa série que chama-se Em Busca do Sagrado, onde eu estou compartilhando as minhas andanças e trazendo de forma muito verdadeira, sem script, somente contando tudo que eu vivenciei até chegar finalmente à minha missão espiritual, aonde Deus queria me conduzir. Mas eu, muito ansiosa, né, aos 15, 16 anos, eu queria muito encontrar rapidamente uma resposta para tudo. E eu já estava fazendo Brahma Kumaris, como vocês sabem, meditando, fazendo vários caminhos em busca de Deus, mas eu tinha muita energia no corpo, eu não sabia o que fazer com essa energia. E foi aí que eu conheci o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é uma técnica onde você utiliza alguns mecanismos para encontrar o que eles vão chamar de Samadhi, que é a iluminação. É você encontrar esse estado de perfeição dentro de você mesmo. Hoje o yoga é uma coisa muito difundida. Naquela época, lembrando que isso foi mais de 25 anos atrás, 26 anos atrás, não tinha internet, então era muito difícil as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento, só quando você conhecia algum grupo que tinha trazido da Índia, enfim. E eu, como buscadora, fui batendo em todas as portas e fui descobrindo grupos de meditação, grupos de yoga, até que eu encontrei o meu grande mestre, que foi o pai do meu filho, que praticava profundamente Hatha Yoga na praia. E eu tive uma oportunidade assim singular de praticar todos os dias de forma ininterrupta por um ano consecutivo as práticas de Hatha Yoga, que são os asanas. Os asanas são as práticas dessas posturas de yoga, né? Que eram as respirações, que eram as técnicas de pranayama. E a gente tinha uma estrutura assim, a gente ia pra praia de manhã cedinho, antes do sol nascer, era ainda muito escuro, eu ficava insegura de ir pra praia. Então ele vinha caminhando, a gente morava no mesmo bairro, ele me pegava em casa e a gente ia caminhando para uma praia escondidinha que tem ali no Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia. Quem conhece, muitas pessoas já passaram a conhecer essa praia porque a mídia divulgou, mas era uma praia bem escondida na época, quase ninguém conhecia. E a gente então frequentava essa praia antes do nascer do sol. Então ao nascer do sol a gente fazia a reverência do sol e a gente praticava esses alongamentos com consciência corporal. Os asanas, eles são movimentos que você faz de flexão, de extensão do corpo, aonde você vai trazendo a sua consciência corporal para cada músculo e vai relaxando todo o corpo e fazendo realmente dos movimentos uma oportunidade de conexão com essa força que flui através do nosso corpo. Então assim, eu pratiquei por um ano ininterrupto, porque logo depois eu engravidei. Então quando eu engravidei, eu continuei as práticas, mesmo grávida, mas já não foi assim, sem faltar nenhuma aula, né? A disciplina já não foi tão eficaz. E eu continuei praticando os asanas ao longo do tempo. Então, assim, eu aprendi de fato com o Hatha Yoga coisas muito importantes e que eu trago para minha vida até hoje. Se você nunca ouviu falar de Hatha Yoga, eu sugiro fortemente que você pesquise quem é o professor Hermógenes. Esse senhorzinho lindo aqui, ó. O professor Hermógenes, ele trouxe conhecimentos muito profundos do Hatha Yoga para o Brasil e foi um dos maiores difusores dessa técnica, que tem uma série de processos, não é só os asanas é um dos aspectos que o Hatha Yoga faz. O pranayama, como eu disse, é a respiração consciente, onde você faz uma hiperventilação, né, e uma hiperoxigenação cerebral.
a partir de exercícios também controlados, e o pranayama também vai te ajudar profundamente. Depois você tem a concentração e o relaxamento através do dhyana e do dharana, onde você vai praticando essa questão da concentração e do relaxamento. A partir do momento em que você concentra a sua mente e presta atenção nos seus movimentos corporais, e depois você entra no estado de relaxamento para que você possa sentir os efeitos daquilo que foi praticado. Então, naquele momento de eclosão assim da minha espiritualidade, né, 13, 14, 15, 16, 17, eu estava realmente assim numa sede infinita de Deus, numa sede de buscar caminhos. Então, o Hatha Yoga foi um importante caminho para mim naquele momento, porque ele canalizava os movimentos corporais, né? Então, assim, essas técnicas de meditação, como o Raja Yoga, por exemplo, que você fica parado, ela é excelente, sem dúvida alguma, eu pratico também até hoje, mas muitas vezes, se a pessoa ela tem muita energia corporal, ela fica incomodada de ficar parada por tanto tempo. E o Hatha Yoga, ela dá exatamente os asanas, essa oportunidade de você fazer movimentos. E assim, na época eu estudei um livro que fez um diferencial muito grande na minha vida, que eu inclusive fiz um resumo dele no meu caderninho. Na verdade não foi nem um resumo, eu fiz uma transcrição dele para não esquecer no meu caderno, e eu tenho até hoje, que chama-se o Yoga Sutra de Patanjali. Yoga, segundo Patanjali, significa o controle das funções mentais, e Sutra significa lessons, lições, né? Então Yoga Sutra são as lições para que você aprenda a controlar a sua mente. E Patanjali, um grande mestre da Índia, trouxe esses conhecimentos compilados nesse livro que chama-se Yoga Sutra, e o mestre De Rose fez essa tradução para o português. Esse livro, ele ensina todos os princípios básicos do yoga, de fato trazendo as sendas, né, em várias etapas. Uma coisa muito interessante que o yoga nos ensina é que a vida é feita de processos e que esses processos têm etapas. Então, muitas vezes a gente quer, na nossa ansiedade do dia a dia, queimar etapas, né, pular etapas. E o yoga, ele nos ensina que é um dia de cada vez, e que cada dia você vai fortalecendo um músculo, cada dia você vai fortalecendo o seu diafragma, cada dia você vai fortalecendo a sua corrente respiratória, os seus pulmões, e você vai gradativamente encontrando um caminho da libertação. Um caminho da libertação aonde, quando você entra em harmonia com o seu corpo, você de fato consegue equilibrar uma série de aspectos na sua vida, sobretudo questões psicológicas, né? Porque todos os desequilíbrios que a gente tem na vida, eles estão muito ligados também a um desequilíbrio das funções corporais. E isso o yoga traz de forma muito intensa, como por exemplo, a consciência alimentar. De que forma eu vou me alimentar, né? Como eu contei para vocês aqui no Raja Yoga, eu aprendi a ser vegetariana, e quando eu conheci o pai do meu filho, que ele era um praticante de yoga, ele também já era vegetariano. Então isso foi muito legal, porque facilitou ainda mais eu estar em busca do sagrado, tendo essa consciência alimentar. Tudo que a gente come, de fato, interfere na nossa vida, porque a nossa constituição celular, ela faz parte de todos os nutrientes que nós absorvemos dos alimentos. Então, se a gente só come junk food, né, que são as comidas sujas, as comidas lixo, porcaria, só fast food, frituras e coisas que não são boas para o nosso organismo, a gente vai ficando também com um excesso de gordura, não só física de engordar, mas de gordura no sangue mesmo, né? E tudo isso contribui para quê? Para os nossos desequilíbrios. Então, o nosso corpo é um conjunto, sejam as questões emocionais, as questões energéticas, as questões espirituais, mas também as questões físicas. Então o bem-estar físico ele é muito importante, e isso foi um grande conhecimento que eu aprendi com o Hatha Yoga, a forma de você cuidar do seu corpo, de você trazer oxigenação através da respiração consciente, de você trazer de fato a observação dos seus pensamentos e trazer um momento de concentração e relaxamento a partir de todas as práticas dos asanas. Só que o que acontece? O yoga ele é muito profundo, e como qualquer filosofia, ele requer estudo e ele requer disciplina. Eu confesso que eu nunca fui muito disciplinada, apesar de, por incrível que pareça, atualmente eu tenho ouvido muito das pessoas: nossa, como você é disciplinada. E eu confesso para vocês que não foi sempre assim, né? Eu sempre fui muito
com muita energia, então eu desfocava muito rápido dos meus objetivos. E o yoga me ajudou a focar, o yoga me ajudou a ter disciplina. Eu acredito que todas as vezes que a gente se expõe a algo, que a gente busca com muito fervor no nosso coração, a gente tem a oportunidade de disciplinar os nossos instintos, de disciplinar as nossas dificuldades internas. E o yoga me ensinou de fato a disciplinar as minhas más tendências, digamos assim, né? Que é da distração, de eu me perder facilmente o foco. E o yoga trouxe para mim essa questão de focar não só os meus pensamentos, mas a disciplina do próprio corpo, o acordar num determinado horário, o ir dormir num determinado horário, se alimentar em determinados horários. E isso foi muito positivo. De forma negativa, o que eu posso falar, assim, que para mim foram algumas reflexões negativas. Eu não posso dizer que eu tive nenhum dissabor dentro do yoga, porque o yoga ele é muito livre e ele traz para você a oportunidade de mergulhar dentro de você mesmo, né? O yoga ele não propõe que você tenha mestres, ainda que você tenha alguém que é o professor, aquele condutor daquele saber. Mas de fato a busca é desse mestre interior, de você encontrar os poderes que são os siddhis, né? Os poderes espirituais dentro de você mesmo. Só que o que eu acho que há de negativo nisso, pra mim, né? Naturalmente, se você faz yoga, coloca aqui, ó, yoga, pra eu saber que você faz yoga aqui nos comentários. Interage com a gente, põe os seus comentários. Eu acho muito importante a gente fazer essa troca, né? Conta pra mim como é que é a sua experiência no yoga, se você já fez yoga também. Coloca aqui nos comentários e aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, dá seu joinha, compartilha com os amigos. Mas assim, pra mim, a questão da autossuficiência, ela é muito importante, só que ela traz também um perigoso caminho sutil entre a autossuficiência e o orgulho. Essa é uma reflexão que eu acho que o yoga trouxe para mim, né? Chegou num determinado momento que eu praticava yoga que eu achei que eu não precisava de ninguém mais, que eu por mim mesma me bastava. E aí tem uma armadilha do ego, eu acho, tem uma armadilha do orgulho que nos coloca como se fôssemos superiores aos outros, né? Então, não que o yoga ensine isso, mas a forma de condução do conhecimento, aonde você é autossuficiente para tudo, não existe diálogo sobre caridade, nem humildade, né? Assim, eles falam mais dessa questão de você simplesmente ser. Então você termina começando a achar que você é tão tudo legal, né? Tudo tão máximo que tipo, eu já me basto, nada mais eu preciso. Então, chegou num determinado momento que eu achei isso um pouco, me incomodava um pouco, né? Eu queria me abrir mais para o outro, eu queria interagir mais com outras filosofias. Mas eu continuei assim, os asanas, eles fazem parte da minha vida até hoje. Eu confesso para vocês que eu não pratico todos os dias, eu sou bem preguiçosa para isso, mas eu tenho essa consciência dessa necessidade. Então todas as vezes que eu acordo sentindo que o meu corpo precisa espreguiçar, eu entendo que o meu corpo está pedindo yoga e eu vou lá e pratico, né? Pratico os asanas, pratico o pranayama até hoje. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a encontrar o sagrado de alguma forma, né? Encontrar o sagrado. Só que nessa caminhada eu percebi que cada um de nós tem uma forma especial de se relacionar com Deus. E a minha forma de me relacionar com Deus é ritualística. Eu gosto dos rituais, eu gosto das experiências mais viscerais, talvez tribais seja a palavra, enfim. E o yoga era aquela coisa muito zen, muito, como eu diria, elevada, né? Conectada assim com o ser espiritual, com o ser supremo, mas me faltava um pouco o dia a dia, assim, a coisa de interagir com pessoas no movimento mais de interação social mesmo, né? Porque o yoga, você vai para uma aula de yoga, tá todo mundo ali, mas o movimento é para dentro, então você fica em silêncio e você faz a sua atividade interna. Eu queria mais, eu queria essas conexões externas. E assim eu continuei praticando ao longo da vida, mas o filho nasceu e os compromissos da vida também foram trazendo outras demandas e eu fui deixando um pouquinho a disciplina diária de lado e confesso que não me orgulho disso, acho que poderia ter continuado a minha disciplina, mas a vida é feita de escolhas e eu tinha feito outras escolhas na minha vida, como ser mãe e cuidar de filho pequeno, que não é fácil, quem é mãe, quem é pai está assistindo aqui sabe.
E assim, aos poucos eu fui deixando, mas o yoga continuou dentro de mim. Durante essa busca de yoga, eu li alguns livros e experimentei diversas técnicas, mas ainda assim eu não me dei por satisfeita. E algo dentro de mim ainda gritava dizendo, tem um caminho mais a percorrer, tem algo mais que você precisa descobrir. E assim eu continuei as minhas andanças. E na próxima semana eu vou contar para vocês onde eu coloquei toda essa minha energia corpórea, que eu não sabia onde botar tanta energia. Eu vou contar para vocês como foi que eu canalizei essa forte energia corpórea no próximo episódio Em Busca do Sagrado. Até a próxima semana. Tchau, tchau!